Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papos de Maré, que carinhosamente chamamos de CotiCast. É um nome que faz alusão à Ilha de Cotijuba, que é o cenário da gravação do nosso episódio de hoje. A Ilha de Cotijuba muito movimenta e inspira o nosso projeto Afirma SUS, que é um programa do Ministério da Saúde, cujo principal objetivo é o combate à desinformação no SUS. Por isso, eu gostaria de começar agradecendo a Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, a Pró-Reitoria de Extensão, a Proex e a Diretoria de Programas e Projetos Educacionais da UEPA. E também gostaria de agradecer a nossa parceria incrível com o Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém e a Unidade Municipal de Saúde de Cotijuba. Eu me chamo Rebeca Lima, sou acadêmica de Medicina da Universidade do Estado do Pará e estou aqui comandando o podcast hoje com vocês. Então peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem as nossas redes sociais, tá bom? Hoje nós estamos aqui, vamos começar mais um episódio. Eu tenho a graça de receber a dona Galileia, ela é uma agente de saúde aqui da Ilha de Cotijuba e nós vamos discutir um pouco sobre como a gente faz para ter acesso ao SUS. Dona Galileia, pode se apresentar. Bom dia, eu me chamo Galileia Monteiro, sou agente comunitária de saúde aqui em Cotijuba há 23 anos. Estou aqui com essa incrível colega Rebeca para fazer esse podcast. A dona Galileia, ela sempre acompanha o nosso grupo, o nosso projeto, nas rodas de conversa, nas ações que nós promovemos aqui na Ilha de Cotijuba. E por isso, a gente tem alguns temas importantes para abordar, justamente sobre os caminhos do cuidado, como acessar o SUS, morando aqui na Ilha de Cotijuba, sabendo que nós temos algumas limitações em termos territoriais. Então, dona Galileia, conta um pouquinho para a gente sobre a sua relação de ACS com a comunidade aqui da Ilha de Cotijuba. Eu, como moradora e trabalhadora aqui em Cotijuba, como agente comunitária de saúde, eu já sou bem familiar no meio da minha comunidade. Inclusive aqui, essa praia, né, Praia do Farol, é minha área de trabalho. E eu estou muito feliz por estar aqui nesse momento para falar um pouco do meu trabalho. Meu trabalho é fazer visitas, né, todos os meses, né, de 3 em 3 meses na casa dos nossos pacientes mais vulneráveis, mas a gente acompanha diariamente todas as casas. Então, para mim, é um momento gratificante estar aqui falando um pouco do meu trabalho. Dona Galileia, quando a gente visita as unidades de saúde, às vezes eu percebo que muita gente tem dificuldade em saber como acessar o SUS, porque muitas vezes as pessoas só procuram atendimento médico quando já estão doentes, e na verdade não, a gente trabalha muito com prevenção, né? Aliás, o papel da atenção primária é justamente esse, principalmente o trabalho de vocês, ACS. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouco como que é o início para entrar no SUS, como acessar o SUS, qual é o procedimento? A princípio, nós vamos na casa, porque nós que somos ACS já conhecemos a nossa área. Então, todas as pessoas moradoras nós conhecemos. Quando chega um morador diferente na nossa área, sempre a gente procura saber quanto tempo ele vai ficar morando em Cotijuba, se realmente ele veio para morar. E aí a gente começa a oferecer o programa, né, a saúde aqui em Cotijuba. Como a gente tem médico, nós temos enfermeiros, nós temos o dentista, e a gente começa a fazer eles entenderem que não é só quando eles estão doentes que eles precisam procurar o atendimento médico. Eles precisam estar sempre em atendimento, como a prevenção, que nós trabalhamos com a prevenção e a orientação. Então, por isso, é muito importante o nosso trabalho como agente comunitário de saúde. E aí, a gente oferecendo, a gente vai falando para eles, a gente começa perguntando se tem cartão SUS, quanto tempo faz que eles não fazem um exame de rotina, e assim por diante. Orientamos sobre a água, sobre o lixo, tudo isso. Então, é uma rede, né? Uma rede que a gente começa a falar e a mostrar a importância do trabalho do agente comunitário de saúde. E esse papel de vocês é essencial
na atenção primária, justamente porque ele que vai orientar o paciente a tanto mostrar os serviços que a unidade de saúde ela oferta e tanto orientar também que você pode procurar o serviço não só na emergência, mas também como prevenção. E aqui a gente veio gravar o nosso podcast hoje nesse cenário maravilhoso e a gente percebeu a dificuldade de locomoção. Né? A gente tem que pegar um barco, a gente tem que pegar uma motorrete e visto essas dificuldades, esse deslocamento que a gente depende de pagar uma motorrete, depende para chegar lá na unidade. Como que vocês, ACS, conseguem contornar esses problemas para que vocês possam atender todo o público de vocês, todos os pacientes de vocês? É através da visita domiciliar. As pessoas acamadas e domiciliadas, nós procuramos sempre levar ou a enfermeira, ou o enfermeiro, ou a doutora, que hoje, graças a Deus, a nossa equipe está completa. É o agente comunitário de saúde, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro, é a doutora. Então, está completa a nossa equipe hoje, a nossa equipe de saúde da Casa Família, que fica localizado na OMS Cotijuba. Então, a gente procura sempre um meio com que as pessoas possam ser atendidas. E, como eu já falei, os domiciliados acamados, nós levamos a equipe para fazer o atendimento. E quando não acontece isso, a gente comunitária de saúde, a gente procura sempre uma forma de encaixar, de conversar com o enfermeiro, então com a doutora, mostrando que aquele paciente ele precisa realmente de uma consulta. E em relação ao transporte, aqui a minha área é próxima da unidade. Então tem como eles irem, mas tem outras áreas que é mais longe, que é a Fazendinha, o Poção, Pedra Branca, Vai Quem Quer, Frecheira, Praia Funda. Essas são as localidades mais longe e aí é difícil realmente eles chegarem. Mas como eu estou te falando, através da nossa equipe de saúde, a gente consegue fazer. E também nós fazemos muito a gente vai para a área e faz ação com eles. A gente marca uma ação no Vai Quem Quer, uma ação na Pedra Branca, ação no Poção, ação na Fazendinha. E ali a gente tem a doutora, temos o enfermeiro, aí a gente leva também o Bolsa Família, o peso do Bolsa Família, levamos a dentista. A gente faz uma ação onde engloba todos eles, entendeu? Tanto as pessoas daquele local, como a nossa equipe de saúde. E é muito importante, né, esse trabalho multidisciplinar, essa equipe multiprofissional, porque vocês acabam pegando realmente toda a população. Vocês, como ACS, vocês têm mais proximidade com as pessoas, com os pacientes, vocês conseguem olhar de perto a realidade de cada um. Vocês conseguem entender exatamente há quanto tempo aquele paciente está acamado, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele precisa de um cuidado a mais, se ele precisa de ajuda até mesmo para ir na consulta, né? Eu lembro que uma das ações que a gente esteve aqui na Ilha de Cotijuba, um dos ACS me falou que eles acompanhavam, às vezes, os próprios pacientes na consulta, porque eles não tinham alguém da família para estar naquele momento ali, né, dando suporte. Então, acho que o papel do ACS atravessa barreiras. Não é só um papel profissional em si, mas vocês conseguem criar um vínculo, né, com o paciente, de forma que realmente vocês consigam conhecer aquele paciente de uma forma integral, uma forma holística, né, como a gente chama, na atenção primária. E exatamente sabendo esse papel de vocês, exatamente sabendo que vocês conseguem conhecer o paciente, quais são as maiores demandas que vocês têm aqui na Ilha de Cotijuba, né? E quais são as situações que vocês conseguem identificar de forma precoce a situação do paciente que precisa de uma atenção a mais? A nossa parte, eu creio que todas as áreas, os idosos e criança com vacina atrasadas, né? A gente pega, vai na casa, procura saber da carteira de vacina. Aí é onde a gente vê que tem algumas vacinas atrasadas. Elas
falam para nós, as mãezinhas, que é porque não tem na unidade, é porque não foram. Mas às vezes não, é desleixo mesmo, é descuido. Mas aí, com o nosso jeitinho, né, a gente começa a conversar com aquela mãe, não, você precisa ir. Até porque quem recebe Bolsa Família, se não tiver com a vacina tudo em dias, é cortado. E os idosos também são muitos idosos que nós temos nas nossas áreas. E eles precisam de uma atenção bem mais próxima de nós. E realmente nós conseguimos esse vínculo, porque o idoso, às vezes, muitos idosos aqui em Cotijuba moram só. A família mora lá para Belém, para Icoraci, para outros lugares, e eles ficam mesmo vulneráveis, entendeu? E a gente, às vezes, preciso até entrar dentro do consultório médico para acompanhar aquele paciente, porque às vezes eles esquecem o que eles sentem. Na nossa visita, eles falam tudo direitinho, olha, eu estou precisando disso, é porque eu estou sentindo isso, é porque... Aí quando chega lá dentro do consultório, ele esquece. Aí eles olham para nós. E Já aí conhece a já conhece a né? história. E aí a gente começa. Ah, mas o senhor não disse que tá. Ah, realmente foi isso mesmo. Mas vai lembrando. Então a gente já tem aquele laço, aquele vínculo mesmo. É tipo assim, que já é um parente nosso Com mesmo, certeza, entendeu? isso é muito legal. É muito, porque 23 anos não é uma vida, né? Olha, quando eu trabalhava na Praia da Saudade, eu pesava aquelas crianças, tudo naquelas sacolinhas, né? Tipo canguru. E hoje elas já têm famílias, entendeu? E eu fico pensando, meu Deus, como o meu trabalho já cresceu, né? Porque vi essas crianças e hoje já é mãe de família. Então é maravilhoso. Eu me sinto gratificante, né? Grata a Deus por esse trabalho. Por conseguir criar esse vínculo, por eu né? ver que as pessoas que a gente fala, que a gente mostra o nosso trabalho, eles conseguem mentalizar que não é só quando estão doentes, morrendo, que é para ir para a unidade, e sim que eles precisam estar ali também para se cuidar. Como a senhora tem um vínculo muito próximo, né, com os pacientes, quais foram as informações, na verdade, as desinformações que mais chegam para a senhora? E a senhora tem que falar assim, não é bem assim, funciona dessa forma, é assim que acontece, isso aí é fake news. O que é que mais chega para a senhora nesse sentido? O que mais nós ouvimos foi na pandemia do Covid, que quando a gente chegou para falar para eles, né, para os idosos, que eles precisavam ser vacinados imediatamente, porque eles eram um grupo muito vulnerável, né? Deus que me livre, eu vou tomar essa vacina. Esse homem só mandou fazer essa vacina para matar os velhos, para matar os idosos. Aí nós, como já fazemos parte da área da saúde, fomos os primeiros a tomar a vacina. Aí eu falava, não é isso. Você está totalmente desinformado. A vacina é uma prevenção, é para fazer a sua imunidade ficar forte. E olha que eu já tomei a minha vacina. E não é isso que a vacina faz. A vacina só faz o bem. A vacina veio para combater esse vírus. Aí... já que tu falou, né, tu tá viva, então eu vou fazer. Então, foi mais na época da pandemia, da Covid, que nós ouvimos muito sobre isso. E até hoje, né, muitas mãezinhas têm algumas religiões, né, que ficam ainda com essa barreira de não querer levar o seu filho para tomar vacina por causa da religião. Que bom, né, que vocês têm um trabalho de combater realmente essa desinformação. Vocês conseguem orientar, vocês conseguem conscientizar e levar a informação correta, que muitas vezes não tem acesso, né? Vocês vão na porta, conversam e vocês criam esse vínculo. Dona Galileia, eu queria que a senhora me explicasse agora aquele paciente que precisa, por exemplo, de fazer um exame mais complicado, um exame mais especializado, levar, ser encaminhado para um especialista, para outro médico, que não tem aqui. Embora a unidade seja bem completa, funciona, né, urgência e emergência, tem dentista, tem enfermeiro, tem técnico, tem médicos, é uma equipe completa, mas tem algumas especialidades que não tem aqui. Como é que funciona quando esse paciente ele precisa ir para Belém? É um pouco complicado através da passagem, né, do dinheiro para custear essa passagem, porque ela ficou bem cara. Agora, os barcos, né, os pequenos barcos,
Mês de semana, de segunda a sexta-feira, é R$ 12. Final de semana e feriados é R$ 14. Aí nós temos o geladão que sai toda 15 para as 6, que é R$ 4,60, que é o preço da passagem de Belém, né, dos ônibus. Mas aí, muitas das vezes, aquela consulta de oftalmo, de cardiologista, de ortopedista, às vezes é marcado em cima da hora. Vamos supor, é marcado hoje para ser amanhã. E muitas das vezes a pessoa não tem o dinheiro na hora. Mas como é que funciona? Até vocês levarem para o especialista, como é que funciona essa regulação? Vocês conversam com o médico, com o técnico, com o enfermeiro? Não, é assim, o paciente passa com a doutora no consultório e fala, né, o que ele está sentindo, e ela, através do que eles falam para ela, né? Aí ela passa o ortopedista, o cardiologista, essas consultas especializadas que só tem do outro lado, lá para Belém, né? Já aconteceu, às vezes, a senhora acompanhar esse paciente? Ainda não, mas já aconteceu de eu ajudar em relação ao dinheiro. Né? Olha, foi semana passada. Teve uma consulta de ginecologista lá em Coraci, no postão, de uma paciente minha que eu pedi para assistência social ver se conseguia, e ela conseguiu. Aí chegou na hora, ela disse: irmã, eu não tenho dinheiro para ir. Eu disse: não se preocupe. E eu consegui ajudar essa paciente. Uhum. Então, porque assim, é muito em cima da hora, às vezes, que é conseguida a consulta, porque tudo cai no sistema, né? Uhum. Você sabe que tem um sistema, o CIRREG, essas coisas, então cai tudo no sistema. A gente não pode dizer, eu quero para tal dia, não. É conforme o sistema. Então, às vezes, cai um dia depois, um dia antes, né? Só daquela consulta. É rápido, às vezes demorava muito, 3 meses, às vezes nem conseguia. Agora, graças a Deus, as consultas estão sendo mais rápidas. Já tem. Aí o que impede muitas das vezes é algum paciente que não tem o recurso, né? Mas a gente ACS, que conhece aquela realidade, a gente consegue ajudar. Sim, entendi. Então a senhora acha que a maior dificuldade vem mesmo da questão financeira? Sim, mas vocês conseguem marcar o especialista? Conseguimos. Não tem essa dificuldade? Não, ultimamente não está tendo. Ai, que bom, né? Aqui mesmo em Cotijuba já faz o eletro, né? Tem uma sala que foi adaptada para fazer o eletro, e aqui mesmo, aqui na unidade de saúde já faz. Então já melhorou bastante, né? Já é menos uma demanda para um custo para ir para Belém. Para ir para Belém, como a gente percebeu para chegar até aqui, né? A gente atravessa de barco, aí a gente pega uma motorrete, a gente vem. Então, realmente, esse transporte acaba sendo mais oneroso. E às vezes o paciente não consegue ir na sua especialidade, não consegue fazer o exame, justamente porque tem esse custo, né? E ainda bem que o ACS conhece essa realidade e pode ajudar. E como é que a senhora vê a importância do ACS no contexto geral para a comunidade? Tanto em prevenção, quanto orientação, quanto ajuda de custo. Como é que a senhora se vê? Eu creio que é um elo muito forte a nossa presença dentro da comunidade, do ACS, como agente comunitário de saúde. Dentro do SUS, nós fazemos nosso papel. E ele sai assim muito forte, porque é através da nossa convivência, do nosso trabalho, que chega as demandas dentro da unidade de saúde, até mesmo dentro do sistema. Porque se nós não trabalharmos, o sistema não vai ser alimentado. Então, quando nós saímos para dar esse apoio, para fazer nossas visitas, para estar ali constante, levando, orientando, e aí o trabalho começa a fluir. É tanto que vocês estão aqui, né, conversando com nós nessa manhã maravilhosa, sobre o SUS, que muitas das vezes as pessoas não conheciam o que era SUS, não sabiam que tinha esse programa maravilhoso, né, que é o SUS. É o melhor, eu digo, olha, nós temos que aproveitar que é o melhor programa, é o SUS, é nosso. É verdade. Né? Então, o SUS, ele abrange muitas coisas, né? Para além só da saúde, né? Tem pessoas que conseguiram fazer cirurgias, né? Que
talvez nem pudesse fazer. E agora, eu olhando as notícias na internet, já vi que até a caneta emagrecedora vai ser disponível para o SUS. Que maravilha, né? Que nós temos também esse público obeso, que infelizmente nós temos, né? Que vai ser abrangido também. Tem as mocinhas, né, que já tem também o implanton, né, que faz também o implante. Então, são coisas assim que tudo vem através do SUS. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade que está vindo para nós, né? Aos brasileiros, não só aqui os paraenses, mas para todo o Brasil, né? O SUS tem abrangido toda essa população, né? O SUS é um sistema único de Único saúde de que a gente saúde. pode ter vários serviços disponíveis para além só da saúde, né? Então, é um mundo de suporte que, graças a Deus, o nosso país tem. Exatamente. E a atenção primária, os ACS, estão dentro do SUS. E é por isso que, para encerrar, eu queria lhe perguntar qual a orientação a senhora considera mais importante para a população aqui da Ilha de Cotijuba, para deixar um recado para a população que vai assistir a gente aqui. Eu quero dizer para nós, comunidade de Cotijuba, não desistir, porque muitas das vezes as pessoas chegam a desistir. Nós temos que ser persistentes, temos que acreditar, temos que valorizar o que nós temos, que são os ACS, são os médicos, são os enfermeiros, e são vocês que chegam até nós, né, levando também esse nosso conhecimento para outras pessoas. Então, não desistir nunca, persistir sempre, que o melhor está por vir, tá certo? Hoje, nós encerramos mais um episódio do nosso CotiCast, né, que carinhosamente a gente chama assim, Papos de Maré. E hoje a nossa conversa muito refletiu sobre essas vivências do SUS, sobre os caminhos, os acessos e o papel da CS aqui na Ilha de Cotijuba. Então, eu agradeço a vocês por estarem aqui nos escutando, nos vendo, nos assistindo. Peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem as nossas redes sociais, @AfirmaSUSBelém. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.